mil votos. Com a Eliane foi para 7. Foi para 8. E de quem ele tirou esses votos? Do Leonardo. Tirou do Leonardo. Aí surgiu o Irajá, né, que fez uma campanha muito boa, tirando o voto de quem também? Tirou do Leonardo. E com isso, ele como ele distanciou da base, distanciou da população, desandou tudo. O pessoal já estava descontente, já estava só querendo um para eles poderem votar. O senhor viu que foi assim? Por que o senhor apoiou Irajá e não Enésio? Eu gostaria mesmo, até levantei a mão aqui, Thomas, para mim fazer uma falinha sobre isso. Né? Claro. Eu achei até uma forma deselegante do Dr. Leonardo, quando ele esteve aqui e disse que parte do pessoal que apoiava ele foi apoiar o Irajá porque não tinha dinheiro. Eu acho que é muito diferente disso. Eu acho Falou por estrutura financeira. por estrutura financeira, a mesma coisa que eu dizer que é por dinheiro. Né? Mas eu quero dizer para o doutor Leonardo que não foi por causa de dinheiro, não. O doutor Leonardo, o senhor não tinha mais grupo. Não era dinheiro, não. O senhor não enchia mais uma Kombi. O senhor não tinha mais grupo. Então, quando o senhor vem aqui dizer que é por causa de dinheiro, o senhor tem que respeitar as pessoas. Por situação financeira, o senhor tem que respeitar. Não foi por dinheiro. Né? Porque o senhor abandonou o grupo. O senhor abandonou o grupo e o grupo que o senhor tinha não enchia mais uma Kombi aqui em Cáceres. Não enchia mais uma Kombi, Marcelão? Realmente, como o Enésio está falando, realmente, olha aonde que ele chegou. Aonde que ele chegou? Ele chegou de deixar ter esse tipo de comentário com o Enésio. Tem razão de falar. Agora, aí que você fala, aí que a gente cobra do Leonardo hoje. Você veja a situação, olha como que a gente continuou cobrando do Leonardo. Mesmo assim, nós conseguimos ser o mais votado na cidade. Ganhamos a eleição aqui em Cáceres de 2 deputados faraônicos. Ganhamos a eleição do Túlio, com a Eliene, com o Pedro Henry, com toda a estrutura da prefeitura, e ganhamos do Irajá, com toda a estrutura que o Irajá tinha, com um grupo, esse grupo faraônico e um grupo brilhante que ele criou. Ele chegou aqui em Cáceres, né, um dos principais coordenadores da campanha dele. Ele teve uma brilhante ideia que ele conseguiu convencer o vereador mais votado da cidade, o Marcos Ribeiro, foi o seu coordenador dele. O Marco teve uma habilidade enorme de criar um grupo ali, que foi logo na sequência, buscou o Enésio para estar ao lado dele. E aí, vários vereadores que o Marco Ribeiro criou para trazer ali, articulou. Só um minutinho. Quem me chamou para apoiar o Irajá foi o Marcos Ribeiro. Isso eu tenho que falar aqui. O Irajá já estava em campanha aqui em Cáceres uns 2, 3 meses. Com a chegada do Marco Ribeiro para a frente da construção dele, a gente via porque estava acompanhando de perto. A gente estava na campanha do Leonardo, mas a gente via quem que estava nos enfrentando. De um lado estava o Irajá, do outro lado estava Túlio, né, com a máquina na mão, com a prefeitura, com o Pedro Henrique. Então era duas chapas pesadíssimas, 2 candidatos pesadíssimos. E a gente conseguiu superar e ganhar 2-2 com tudo isso. E não ganhamos melhor, não foi eleito, por quê? Por causa dessa falta de habilidade do Leonardo de perder tudo isso. Porque se ele tem uma habilidade de tudo isso, nenhum desses dois seria um candidato. Se desde lá do começo ele sabe fazer essa articulação, teria que articular, que ele estaria bem articulado de outra forma, ele teria candidato a prefeito, ele teria muito articulado que essa família dos Lacerda dá para articular com ele, teria articulado lá atrás com o Zé Lacerda, com o Márcio Lacerda, com o Irajá Lacerda, e que havia possibilidade, com toda essa articulação, com todas essas acomodações políticas, não teria essa disputa. Quer dizer, então ele pecou lá, quando ele começou os tropeços dele lá, veio dar no que deu. Então, quando o Enésio falou que não enchia uma Kombi, de fato era. Então, isso, para nós que apoiamos a mulher, não enchia, de fato é verdade. Mas aí a gente carrega um troféu de conseguir ser o primeiro com tudo isso, com uma Kombi, com Fusquinha, com Fusquinha de militante, nós ganhamos a eleição. Ganhamos do Irajá e ganhamos do Túlio. Então, esse é o maior troféu que a gente tem carregado até agora. Depois disso aí, o Leonardo consegue abandonar esse Fusquinha ainda dizendo. Esse Fusquinha de militante ele consegue abandonar. Ele não vem, ele perde a eleição, mas o governador ganha a eleição. Eu tinha falado uma coisa, agora você baixou para Fusca. O que ocorre? Ele ganha a eleição junto com o governador, vira secretário, um secretário importante que está lá em Brasília. Ele poderia estar acomodando esse Fusquinha de pessoas dele. Ele abandonou esse Fusquinha. Um dos militantes mais atuantes, igual eu sou dele, Juju Marcelinho o Sato Teve um dos nossos militantes que briga por Leonardo 24 horas, quebra o pé após a eleição.
Mesmo com o pé quebrado, ele não conseguiu ter uma visita do Leonardo, um carinho do Leonardo. Ele com mandato. Hoje ele é um secretário de Estado do governo Mauro Mas de quem Mendes. que o senhor tá falando? Eu tô falando do Leonardo. Não, da perna. Do Jonas. Ele De um quebrou a parceiro, de um militante Histórico. do histórico do Leonardo. E aí hoje nem o Jonas estava junto com eles, por quê? Porque foi abandonado. Então não foi Mas o aí povo como que ele Não foi abandona? a militância que abandonou o Leonardo, então, porque ele falou isso. Foi o contrário. Foi o contrário, ele abandonou Ele a que militância. abandonou todo. Ele abandonou a Exatamente. militância. Né? Então acho não que estamos falando mal aqui para falar mal do Não, Leonardo, estamos estamos falando do conversando. acontecimento Eu acho que real. ele tem que ter A essa gente humildade. lamenta isso Ele aí. tem que ter essa humildade de reconhecer que não foi a militância que abandonou ele. Quem abandonou a militância foi ele. Né? Eu costumo dizer, sempre quando eu falo que quando ele esteve em Cuiabá no primeiro mandato de deputado estadual, o doutor Leonardo se transformou em uma outra pessoa. Ele já não via mais a base. Ele ouvia somente aquelas pessoas de Cuiabá. Tanto é que, de todo o gabinete dele, quanto cacerense tinha? É o Célio quem mais, Marcelão? Cacerense era só o Célio. Aí mostra... E se a gente contar a história, como que foi pro Célio ficar lá, Aí meio a gente complicado. mostra como que ele Não foi abandonou realmente a militância. bem convidado. Agora, vir aqui e querer colocar a população... A militância dele. A população contra a militância que ele tinha, que ele não tem mais, eu acho um pouco de falta de respeito e de consideração para aquele que elegeu ele, tanto deputado estadual como deputado federal. Marcelão, o senhor acha